No capítulo de número 3 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, Jesus, ele teve um diálogo com o Nicodemos. Nicodemos era um mestre em Israel. Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, aonde Jesus foi julgado e condenado do ponto de vista da religião judaica. E o Nicodemos, ele foi ter com Jesus à noite. Chegando lá, ele usou as seguintes palavras: Mestre, sabemos que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Foi quando Jesus chamou a atenção do Nicodemos a respeito do novo nascimento, a respeito da necessidade de se nascer de novo, a necessidade do homem se submeter a um novo nascimento. Aí Jesus disse para ele: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar e nem ver. Aí o Nicodemos questionou: mas porventura o homem velho pode adentrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus lhe disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, Jesus estava enfatizando a necessidade do novo nascimento, que é o nascimento que procede de Deus, é o nascimento espiritual, é o nascimento do alto. E aqui eu tenho nas Escrituras um tema a respeito dos benefícios da pessoa que nasceu de novo. Alguns benefícios da pessoa que nasceu de novo, que é uma nova criatura, que foi regenerada. Tá certo? Alguém ainda disse o seguinte, que ou a pessoa nasce duas vezes, nascimento físico e nascimento espiritual, para morrer apenas uma vez, a morte física, ou a pessoa nasce apenas uma vez, o nascimento físico, mas vai morrer duas vezes, a morte física e a morte eterna, chamada de segunda morte, no Apocalipse 21:8. Muito bem, então os benefícios de uma pessoa que nasceu de novo. Número 1. Essa pessoa se torna uma nova criatura, segunda aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Está escrito o seguinte: ora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, a pessoa que nasceu de novo, o passado dela foi apagado. Deus lançou os seus pecados, diria o profeta Miqueias, capítulo 7, a partir do 19, no mar do esquecimento. As coisas velhas se passaram. Pecado é um assunto que ficou lá no passado, enterrado. Está lá dentro do mar, metaforicamente falando. Esse é o primeiro benefício. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo é tudo. A pessoa está vivendo agora o depois de Cristo.
ela viveu antes de Cristo, mas agora, a exemplo da própria história que foi dividida no meio, antes de Cristo, depois de Cristo, ela está vivendo depois de Cristo. Número 2, segundo benefício. A pessoa recebeu de forma gratuita a vida de Deus, que é o próprio Cristo. A vida de Deus, a qualidade da vida de Deus, que é o próprio Cristo. Que a vida é escrito em grego zoe, a qualidade da vida de Deus, que é o Cristo presente em nossas vidas, diria Paulo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Gálatas 5. Gálatas 2, 20. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé, naquele que morreu e assim, naquele que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, o novo nascimento ele vai promover essa vida de Cristo. 1 João 5,12. Aquele que tem um Filho de Deus tem a vida. Só para quem nasceu de novo é quem vai ser beneficiado por esta vida de Deus, que é o próprio Cristo. Em terceiro lugar, a pessoa vai receber a paz de Deus. Romanos, capítulo de número 5, versículo 1, lá é dito que, sendo, pois, justificados por meio da fé, temos paz com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz de Deus. A pessoa agora vai ter a paz de Deus, é o terceiro benefício sobre aqueles que nasceram de novo. Em quarto lugar, ela recebe o amor de Deus derramado em seu coração. Romanos, capítulo de número 5, versículo 5, é dito que a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Só a pessoa que nasceu de novo, ela vai ter o privilégio de ter dentro de si a abundância do amor de Deus, que é a consciência de ter sido amado por Deus e de estar respondendo esse amor. A Bíblia fala que se nós amamos a Deus hoje é porque temos consciência que primeiro nós fomos alvo do seu amor. Em quinto lugar, é certeza de sermos filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12 e 13, está escrito. Ele veio para, a partir do 11, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se fazerem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram da carne, não nasceram da vontade do homem e nem do sangue, mas da vontade de Deus. Quem nasceu de novo, não foi da vontade do homem, ou seja, não é fruto de um relacionamento biológico, sexual, não. Quem nasceu de novo, nasceu como fruto de um ato divino. Foi Deus que gerou essa pessoa. Assim como Jesus foi gerado como homem no ventre de Maria. Deus, através do Espírito Santo, também nos gera no seio da sua igreja pela fé. Na medida que nós ouvimos a palavra e damos crédito a ela. Muito bem, em quinto lugar, ou melhor, em quinto lugar já falei, né, a certeza de sermos filhos de Deus. Conforme eu já citei aqui, o Evangelho conforme João, capítulo 1, versículo 11 ao 13. E finalmente, em sexto lugar, nós somos libertos da condenação. É o que está escrito em Romanos 1, 8. Agora, pois, já não há
nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Somos livres, libertos da condenação. Porque Jesus foi condenado no nosso lugar. Jesus foi condenado no lugar do pecador. E o pecador que se arrepende, crendo em Jesus Cristo, ele é liberto. E conhecereis a verdade, diria Jesus. E a verdade vos libertará. João 8, 32. No 36, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós temos aqui os 6 benefícios de uma pessoa que nasceu de novo. Uma nova criatura. Que são eles. Ela se tornou de fato uma pessoa nova, é nova criação, e as coisas velhas se passaram. Tudo aquilo que fazia parte da sua vida e que desagradava a Deus ficou lá no passado. Deus lançou todos os nossos pecados, as nossas iniquidades no mar do esquecimento. A própria palavra nos informa lá em Isaías 53 o seguinte, que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, sobre Jesus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi massacrado, foi pisoteado, foi morto em sacrifício ao Pai. Sacrifício perfeito e único e eterno, por favor, da nossa salvação, de uma vida plena, de uma vida abundante, uma vida eterna. Em segundo lugar, ele concede-nos a vida. Nós temos a qualidade da vida de Deus, que é Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós temos a paz de Deus. E não só isso, nós temos a paz de Deus, a paz com Deus, a tríplice dimensão da paz. A paz de Deus, a paz com Deus, que é esse relacionamento pela fé com Deus. A paz de Deus, que é a paz interior, e a paz com o próximo. A tríplice dimensão da paz. Nós temos tudo isso, nós que cremos. Quarto lugar, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Romanos 5:5. Quinto lugar, certeza de sermos filhos de Deus. E sexto e último lugar, libertação, livre da condenação eterna. E a Bíblia ainda diz o seguinte, aqui em Romanos 8, só para fechar aqui agora com chave de ouro. Romanos 8, 33. Esse versículo aqui é poderoso. Olha só, 8:33. Romanos 8:33. Só para fechar aqui essa ministração aqui. Estou falando da palavra de Deus, né? 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? Perguntas retóricas. Quer dizer, aqui deixa claro que não existe mais condenação nenhuma. É uma pergunta que não requer resposta, porque todo mundo já sabe da resposta. Quem os condenará? Ninguém. Condenação nenhuma produz efeito diante daqueles que são os eleitos do Senhor, que nasceram de novo, que foram regenerados pela ação do Espírito Santo e pela água que representa a palavra. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não existe riqueza maior do que isso aqui, não, gente. Não existe riqueza maior do que essa. Você e eu sermos novas criaturas. Jesus foi claro. Aquele que não nascer de novo não pode ver e nem ver Deus. Valério Pontes, se inscreve, compartilha, vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.